Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Nós estamos aqui nessa série de vídeos falando sobre transição de carreira com pessoas muito especiais. Hoje a gente vai conversar com Alex Camargo, mas ele já fez tanta transição de carreira que eu prefiro que ele conte para vocês. Então roda a vinheta para a gente começar. Alex, que prazer ter você aqui. Muito feliz. É um prazer todo meu, todo meu. Obrigado pelo convite. Gente, Adoro. falar é com a gente mesmo, né? Oh, Esse Zoom, né? Queria contar uma coisa que a gente se conheceu, eu e o Alex, depois da pandemia de 2020. Então a gente só se conhece nesse formato aqui, né? O que é maravilhoso, porque a gente já desenvolveu, já conversou tantas horas no Zoom que, cara, eu não podia deixar de chamar o Alex aqui para esse papo. a Mas gente Alex, acabou de constatar que, apesar disso, rola uma intimidade. eu queria que você falasse a frase que você acabou de falar enquanto a gente não estava gravando. Por favor, repita essa sabedoria. Que a minha avó falava para mim: dá dinheiro, mas não dá intimidade para a pessoa. Maravilhoso. Gente, o Alex ele teve algumas responsabilidades, né, ao longo dessa pandemia. A gente começou a conversar, né, por questões profissionais. E foi muito legal porque eu conheci o Alex porque eu fiz um curso, né, com uma pessoa sensacional, que foi o Thiago, que me apresentou o Alex. E eu acho que o Alex hoje, para mim, é um sinônimo de transição de carreira, né? Eu queria que você Uau. contasse, Alex, assim, conheço um pouco já da tua história, né? Mas ela é tão cheia de detalhes que eu tenho certeza que você vai fazer alguma revelação aqui hoje, bombástica, né? Conta aí. Bombástico eu não garanto. Mas é maravilhoso, gente. Toda vez que eu converso com o Alex, eu aprendo alguma coisa, eu descubro alguma coisa sobre ele. Assim, porque acho que multipotencial, transição de carreira, multipotencial e versatilidade, assim. Tô puxando muito saco, né, cara? Meu Deus do céu. Acho que é melhor Eu eu ainda parar nem com isso. comecei, né? Mas eu iria falar a mesma coisa também. Sempre que eu converso com você, eu aprendo um monte. Então, tá bom, vai. Confetes trocados, pá, pá, Confete. pá, pá, pá. Pum. Mas e aí? Conta aí o começo da tua carreira, Alex. Por onde começou essa Uau. jornada muito louca? Faz bem pouco tempo, foi já 10 anos atrás, imagina. Tudo começou em 1900 e sei lá quanto. Na verdade, assim, minha primeira referência profissional foi com a minha irmã. Comecei a trabalhar com a minha irmã mais velha que eu, há 15 anos. E ela, para mim, sempre foi uma referência de status profissional, de responsabilidade, de disciplina, de execução, de sucesso, de muita coisa internacional, né? Ela começou, enfim, ela vinha de um tempo, né? Que não era muito comum mulheres executivas, né? Era muito pouco, muito menos comum do que é hoje. A gente ainda não chegou num momento ideal, mas acho que as mulheres têm feito grandes progressos e grandes conquistas. Eu fico muito feliz com isso. Mas a minha, mas a minha irmã vem de um tempo em que meu pai militar, né, da década de 70, né, da década de 60, 50. Eu nasci na década de no comecinho da década de 70. Meu pai militar, a postura dele para minha irmã, que passou no vestibular em comércio exterior, a postura dele para ela isso daí é curso de homem. E lá no quartel, ele falava, minha filha vai fazer faculdade. Né? Então, era uma coisa super engraçada. De qualquer forma, essa minha irmã ela foi uma grande referência para mim. Eu comecei a trabalhar com ela já era grande executiva, eu era só um pirralho começando a vida, e foi por aí. Entrei na área de TI, né? Minha primeira experiência, meu primeiro contato com a vida profissional foi na área de sistemas, e
trabalhei com computador de grande porte, aquela coisa de fita magnética, aquela sala super refrigerada porque não podia esquentar, computador de grande porte rodava a noite inteira, eu fazia plantões fazendo a operação, cartão perfurado, vocês imaginam o que é isso? A gente, assim, tipo, as crianças que eu conheço hoje não sabem nem o que é praticamente um CD, né? Então, eu cheguei a ver fita magnética, rolos de fita, cartão perfurado, programação COBOL, enfim. Tudo começou por aí. Eu fui evoluindo na carreira de TI, acabei me tornando responsável pelos sistemas, eu era responsável por desenhar, né, fazer toda a engenharia dos sistemas, e eu tinha uma equipe de programadores conforme eu fui evoluindo. Mas o meu começo profissional foi por aí. Que é uma área, assim, né, super analítica, né, até um meio, enfim, você está falando de alguns anos atrás, né, o profissional de TI tinha um perfil muito específico, né, assim, era o super nerd, né, assim, era o super geek, uma área dominada por homens, né, assim, era um perfil um pouco diferente do que a gente vê hoje, né? Sem dúvida. E você sabe que, Ludi, eu sempre fui um bom técnico, eu sempre fui um bom racional, sempre tive uma lógica muito consistente e tal, né, nos sistemas que eu desenvolvia. Mas o que me chamava atenção na carreira de TI era o contato humano, era essa dicotomia, porque eu precisava entender exatamente todo o processo pelo qual meu cliente estava passando e quais eram as necessidades dele para que eu pudesse sentar a bunda na cadeira, pode falar bunda? E Liberadíssimo, pode falar palavrão à vontade. a bunda não é palavrão, vai, fala Não, sério, né? se Carla quiser Pérez tem falar, bunda, Anitta tem bunda, né? se quiser falar Eu tenho foda, foi bunda. foda, pode falar também, não tem problema. Então, então eu sentava na cadeira e desenvolvia esse sistema baseado naquelas necessidades. E para mim era uma satisfação quando acontecia a implantação e aquele cliente tinha a vida dele resolvida ali naquele sistema. Era muito interessante isso. Inclusive, a minha escolha, quando eu fui prestar vestibular aos 17, 18 anos, eu já era responsável por uma equipe de programadores, né? Eu já desenvolvi essa carreira. E a minha escolha do curso de universitário foi o primeiro curso de humanas na área de TI, que foi gestão de sistemas de informação. Então, assim, eu já vinha com esse viés de transição desde aí, né? Porque eu era extremamente técnico, mas eu buscava um aperfeiçoamento melhor na solução de problemas humanos através da informação. Então, Que hoje isso tem um nome, né? Eu acho que não sei se tinha um nome nem quando eu comecei na carreira, né, de tecnologia, que enfim, foi em 2001 oficialmente, digamos assim. Mas que hoje a gente fala muito de UX, né, de user experience, de customer success, né? Essas coisas foram ganhando nome, né, ao longo das décadas, né? E nessa época, pelo que eu entendi, era uma intuição muito sua, né? Assim, de tipo, putz, eu quero resolver através da tecnologia problemas do dia a dia das pessoas, né? Meio isso que você me passou, assim. sem dúvida, sem dúvida. E essa coisa de nomenclatura, ela vem mudando, né? Sempre. E as coisas, a tecnologia ela vem avançando demais. Eu estou fora da tecnologia já há alguns anos e eu estou super desatualizado em relação à tecnologia hoje, mas naquele tempo era o perfil do analista de negócios, era o cara, era o executivo da empresa em que ele pegava e ficava procurando soluções para resolver tanto os negócios como a vida das pessoas nas corporações. E aí você então começou nessa parte de TI mais um núcleo mais duro, depois você foi entendendo que isso expandia, né, para esse até para uma gestão de pessoas de mais qualidade. E pelo que eu lembro do que a gente conversou anteriormente, você assim escalou de uma maneira gigante a tua carreira, né? Você virou, foi subindo na hierarquia da empresa que você trabalhava, né?
Na verdade, assim, eu fui migrando, eu trabalhei em consultoria durante muito tempo, então eu fui experimentando, trabalhei em consultorias que atendiam o setor público, depois fui para consultorias que atendiam o setor privado, e fui tendo experiências como consultor nesse momento, ainda na área de TI, fui fazendo carreira, até que um cliente fez um convite e me absorveu ali para que eu fosse o responsável pelo sistema deles, que fazia todo o reporte financeiro das unidades da América do Sul para a matriz nos Estados Unidos. E aí é que eu fiquei maluco mesmo, né, com as relações humanas, porque eu tinha que viajar direto, tanto para ter curso como para dar curso. Então, eu fazia parte de uma equipe internacional americana e tal, então eu ia para lá para fazer reuniões de planejamento, né, de execução e tudo mais, e trazia tudo isso aqui para a América do Sul. Então, viajava muito nesse eixo Estados Unidos e países latinos desde então. Isso me deixava maluco e me deixa maluco até hoje, né? Nunca consegui ter uma carreira só nacional, sempre expandi, sempre nas outras carreiras também. É muito legal. E, e nessa época, você precisou meio que fazer uma escolha, né? Você já estava também observando outros caminhos, né? Eles queriam me promover para uma. Tem um. Não querendo ser muito técnico, mas tem um sistema de qualidade que se chama Six Sigma. Uhum. E que eles queriam que eu fosse um black belt do Six Sigma dentro da corporação, né? E eu falei, tá bom, eu topo. E comecei a fazer o treinamento e tudo mais. Eu era o único não engenheiro do grupo. Eu era um high potential, mas eu não era engenheiro. Esse tipo de posição, ele é, primeiro, muito solitário e muito focado em cálculos, estatísticas, análises. Então, em 6 meses eu estava tomando ansiolítico, e era aí que eu entendi, foi aí que eu entendi que eu não era tecnicista, que eu não era um super técnico, que eu era um cara de humanas mesmo. E aí foi que eu assumi. Só que a pessoa é um pouco intensa, né? A pessoa é um pouco intensa e tal, e eu assumi esse meu lado humano e a ponto de fazer a minha primeira grande transição, porque eu comecei a eu comecei a cantar em karaokê, eu comecei a ganhar concurso de karaokê, comecei a fazer cursos eu tinha grana, né? Trabalhava, era um jovem executivo bem remunerado e tal. Então, eu tinha grana, tipo, pagava curso com Wolf Maia, pagava curso com a Sininha de Paula, com diretores da Globo, e esses caras eu mandava bem, e eles me convidavam para fazer papéis, né, nas novelas, com pequenos trechos, fazer ponta, participações, né, nas coisas deles. O Wolf me convidou para passar um dia com ele dentro do estúdio e tal. Pô, era sensacional. Ah, isso acho que eu não te contei. Não, você não contou. Eu sabia, gente. Eu sabia que isso ia acontecer, assim. Eu sabia. Eu avisei, né? E aí, então eu começava, como eu não tinha férias, que eu era já workaholic desde pequenininho, então, como eu não tirava férias, eu tirava os dias de férias que eu tinha para ir para o Rio de Janeiro fazer essas gravações, fazer essas pontas, participações. Até que chegou um ponto que o presidente da empresa virou e falou, eu tinha terminado um relacionamento também, eu estava meio passando por aquele inferno, né, pós-término de relacionamento, e ele falou assim, ô, Alex, o cara não falava uma palavra em português, né, tudo em inglês, ele falou assim, olha, eu sei que você acabou de se divorciar e você está passando por um momento difícil, mas estou sentindo que você tem ido para o Rio de Janeiro fazer coisas artísticas e a gente tem um lugar aqui para você e a gente quer isso para você, para a tua carreira, mas é necessário que você coloque os dois pés aqui e pare de fazer isso. Então, você tem duas escolhas. Ou você vem com a gente, ou você vai para a tua vida. Eu falei assim, eu vou para a vida, tô indo para a galera. E aí, assim, com puta medo, puta cagaço, eu falei, tá bom, não, eu não vou abrir mão disso, porque é isso que está me sustentando hoje. Eu estou tomando ansiolítico por ficar enclausurado fazendo estatística.
Então eu vou abrir mão e só pode estar me mandando embora. E é aquela cena, né? Sexta-feira à noite você sai da firma com aquela caixinha, com as prantas, com os porta-retratos e aquelas coisas todas, pega, põe dentro do carro, vai para casa chorando. No dia seguinte, eu já estava recebendo convites para estrear em teatro, em fazer peças, enfim, em 15 dias eu estava com 3 empregos com a mesma remuneração na área artística. O que só E aí fui ser validou, né? ator. O universo É, deu um recadinho aí e falou, então, né? e essa é uma das primeiras lições, né? Se é genuíno, se não adianta, né? Tem um grande mestre que fala para mim, não se engana a energia. E tudo que existe na vida é formado de energia. Você queira acreditar ou não, é só estudar o átomo. Você vai ver que tudo é formado por energia. A vida é um grande vazio. Isso que a gente chama de matéria é uma grande ilusão, né? Porque tudo é energético, tudo é energia. E não se engana a energia. Então, assim, ali eu estava um dique pronto para explodir de água. E quando explodiu, não teve outra. As coisas começaram a acontecer. Lógico que eu não fiquei parado esperando, mas logo as coisas começaram a acontecer. Né? O próprio Jacques Lagoa, que era um diretor de televisão na época, me convidou para fazer um projeto escola, sabe? Tipo, tem 1000 alternativas e foi uma delícia fazer isso. A gente está Então, falando de que ano, mais ou menos, Alex? 2000, por aí. Mas a gente Em está falando torno de 20 anos atrás, né? Onde a gente também não tinha, talvez, um contexto de. Cara, 2000 a gente não tinha YouTube ainda, né? Vamos pensar. Então, não outro, tinha outro internet, tinha contexto para você se manifestar outro. artisticamente, né? Completamente, mas não tinha nem WhatsApp, não tinha nem SMS, a gente tinha aqueles tijolões. Imagina, comunicação era telefone fixo, né? Fax também, não esqueça do fax, protagonista das nossas vidas. Fax. Eu lembro que eu era ator, então eu tinha que levar foto, material. Isso também foi há 20 anos atrás e há provavelmente uns 25 quilos atrás. Então, Eu gosto de medir por quilos também, é muito bom. isso foi há uns 25 quilos atrás, há 20 anos e 25 quilos atrás. Então, eu levava minhas fotos nas agências, eram fotos de papel, eram fotos, o pessoal falava, né, vamos fazer um book, né? Como era o composite? Me mostra o seu E composite. tinha um composite com um portfólio atrás, com currículo, blá, 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 blá. Então era bem interessante. A gente fazia, eu ia para o Rio de Janeiro para visitar os produtores de casting na Globo, nas outras emissoras também, e tal, para procurar um lugar ao sol. E aí, mas aí você ficou como ator, você também teve você teve uma fase ator e uma fase cantor, né? Elas aconteceram concomitantemente. Juntas. Mas e Quando a aí? gente é artista num país que relega a cultura para hoje em dia para que lugar? Nem sei mais. Acho que já foi. Cadê? Ah, É, tá talvez longe. pra puta que pariu, né? Seja a melhor resposta, né? Mas vamos lá. Naquele tempo já não estava no top 10, né? Então era muito difícil. Um artista ele precisa se virar nos 30 o tempo todo. A gente precisa ser criativo também com a vida e ter uma pitada de empreendedorismo. Perfeito. Então, assim, é legal porque cada carreira cada transição de carreira que eu fiz, eu levava da carreira anterior alguns skills. Então, eu nunca fui de ficar esperando o meu telefone tocar para surgir um grande convite para uma grande produção. Então, eu sempre fui atrás, né? Então, eu trabalhava em bandas de baile, eu fazia peça de teatro infantil, eu fazia peça adulta, eu fazia projeto escola, eu fazia comercial de televisão, eu fazia pontas em novela, fiz novela, enfim, eu fazia de um tudo, né? Fiz navio, fui cantar em navio, fui cantar fora do Brasil, então assim também, então assim, todas as minhas carreiras tiveram um quê de viagem, de sair um pouco né, desse eixo São Paulo Rio também,
teve um tempo que eu fui fazer um trabalho de música mesmo no Nordeste, que foi incrível. O público nordestino é sensacional. Eles valorizam a cultura como não se valoriza. O Norte e Nordeste, eles valorizam cultura como não se faz no resto do país. É Eu ia fazer muito. exatamente esse comentário, né? Como o público do Nordeste, eu conheço bem mais do que o público do Norte, mas o Nordeste valoriza a cultura, né? Assim, Completamente, completamente. Eles valorizam mesmo, eles curtem, eles adoram, eles recebem bem o artista, eles valorizam o artista, né? Tipo, muitas vezes eu como artista encontrava pessoas, amigos de infância, amigos do tempo corporativo, e eles falavam: "Vem cá, o que você está fazendo?" "Ah, eu estou cantando, estou atuando." Mas você está trabalhando? Né? Então, é a clássica pergunta que tem um monte de informação implícita aí. que cultura não parece trabalho, que você viver da sua arte, né? Assim, tem um movimento, né, que eu percebo e que você com certeza não foi beneficiado por ele, tá? Assim, acho que você conseguiu transbordar e fazer a transição de carreira sem ter esse terreno fértil, né? Que hoje é uma das pautas bem fortes aqui para a gente no TIP, que é a economia criativa, né? Assim, é você viver da sua criatividade, você viver da sua arte, que foi algo que viver da minha arte é maravilhoso, né? Que também tem uma conotação até irônica, né? Que não, eu vou largar tudo e vou vender miçanga na praia, vou viver da minha arte, né? E cara, é muito além disso, né? Você viver da criatividade vai muito além disso, né? Super, super, porque não é só isso. Mas em nenhuma carreira é só isso. Uhum. É uma ilusão muito grande. A gente compra muito o que a mídia vende, né, Lud? E a É. gente compra isso em todos os setores. A gente compra isso em relacionamento afetivo, a gente compra isso em relação à vida financeira, a gente compra isso em relação à vida artística, trabalho. A gente vive comprando essas ideias de um mundo que é fácil. Uhum. Então, Exato. dá para viver de miçanga? Dá. Só que tem um monte de coisa que está por trás de viver de miçanga que precisa ser feito. E que Dá para parece que viver da existe uma arte? Dá. fórmula, né? Não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula, mas tem algumas coisas que, na medida em que a gente vai estudando, né, na medida em que você vai experimentando, na medida em que você também não vai resistindo, que tem muito artista que entra em depressão, por exemplo, porque não consegue viver da sua arte, Uhum. né? Porque assim, em 1000, um é Tiago Lacerda, Sim. uma é Ana Paula Arósio, Uhum. né? Então assim, são poucos que são tirados de lá de dentro, da vida, para se tornarem os ícones que são justamente usados para vender essa imagem. Exatamente. Mas mesmo para esses caras não é sustentável. Eles não ficam Exatamente. sendo sustentados por uma emissora a vida inteira. Os caras têm que Exatamente. ralar para caramba para se manter nesse status, para gerar patrimônio, para gerar remuneração, enfim, para tudo isso. Né? É igual aquela coisa, né, eu não sei, não lembro exatamente o nome dele, mas é um ator do Rio, que, putz, o cara foi visto como galã por anos e depois o pessoal fala, não, porque agora ele tá vendendo sanduíche na praia, né, assim, O tipo, Mário Gomes. o Mário Gomes, exatamente, assim, ok, beleza, às vezes o cara tá vendendo sanduíche na praia por opção, às vezes por necessidade e às vezes cara, ele teve ali um momento dele, mas a vida é altos e baixos, né, assim, eu acho que na área artística, né, hora você tá em evidência, hora você não tá, você sempre tem que ter uma base, né, ali como você falou, né, de ter várias fontes de renda e de projetos diferentes, né, para ter uma linha mestra ali de carreira. E baseado nisso, pelo que eu lembro, né, pelo que você comentou, você meio que sempre teve essa alma empreendedora, digamos assim, né? E ela transbordou quando você estava trabalhando como ator, correto? Lud, porque era uma questão de sobrevivência. Como eu disse, eu não podia ficar esperando o telefone tocar, o telefone fixo tocar, ou o meu pager tocar, esperando um convite para um teste, para um, né? Não dava para ficar esperando isso. Então,
Então eu falei, bom, o que eu posso fazer por aqui? Eu fui garçom cantor, né, num restaurante lá do Morumbi, que também fiz parte dessa coisa. A gente recebia um treinamento para servir as mesas, atender as mesas, e a gente se apresentava também num show musical. Na verdade, eu entrei para o grupo num restaurante que tinha em Pinheiros, que era um restaurante country americano, super à minha cara. Eu fiquei louco, porque eu adoro música country, adoro esse estilo country, e, enfim, gosto de música country também, folk, blues, essa jazz, eu adoro essa praia. Que tá tudo meio que misturado, né? Berço do Mississippi, Rota 66. Eu sou, não que eu seja Standing muito Outside the americanizado. Fire, né? Exato. Música da minha adolescência, tá? Eu tô quase revelando a idade aqui. Pois é. Enquanto você era adolescente, eu cantava essa música no palco desse restaurante. Eu vou querer um show para acabar para acabar esse vídeo aqui, tá? Depende, a gente pode negociar. Bom, a gente vai, gente, ó, a gente vai Olha, fiquei pegar. roxo. Ou Então, a se as gente faz pessoas... uma live. Isso, a gente marca uma live, dependendo se as pessoas pedirem muito, eu venho fazer eu canto 3 músicas. Gente, Standing Outside the Fire e mais 2. olha, vamos deixar aqui então os comentários. Se você quer que o Alex cante Stand Outside the Fire, tá? Coloca. É uma música que nem tá no Spotify, até onde eu vi. Que eu acho que não sei se o Garth Brooks não liberou, mas eu tava conversando outro dia com a Flávia Saad sobre isso, cara. A música da nossa adolescência não está no Spotify. Só tem umas versões meio X lá. A original não está. Ah, que Quer dizer, nem sei se é interessante. original, né? Mas vamos lá. Eu era louco pelo Garth Brooks nessa época. Enfim, eu cantava Standing Outside the Fire lá e era um sucesso. Aí depois esse restaurante fechou, eu fui convidado para ser host, né? Tem a hostess e tem o host. Eu fui convidado para ser o host desse restaurante do antigo Brooklyn. Não sei se você se lembra ou se você já ouviu falar. É um restaurante que até já fechou, mas que ficava ali no Morumbi, que eram garçons cantores que cantavam temas da Broadway. E, enfim, eu fazia isso também, achava o mal barato, e fazia curso de palhaço. Essa também acho que você não falou, eu não falei para você. Mais uma Eu sou, revelação, revelação número 2. Vamos lá. tenho formação em clown com o maior orgulho, é um baita de um... Aliás, para quem quer perder inibição, para quem quer achar sua alma verdadeira e aquele estado de pureza, pode seguir ou a meditação dos Dalai Lai, dos Nanã, ou vai fazer curso de palhaço, porque você vai quebrar suas máscaras e vai ganhar a máscara mais linda, que é da tua essência, da tua alma. E foi um processo lindo nessa época também. É um despojamento de vaidade absurdo. E aí eu acabei empreendendo, como você falou, o gancho foi empreendedorismo. Então, sim, nesse meio tempo, eu acabei saindo lá do Brooklyn, e aí pensei, o que eu posso fazer? Bom, as empresas que eu conheço, elas trabalham, elas produzem eventos de final de ano, eventos de lançamento, premiações e etc. O mundo corporativo tem muito evento. Por que ao invés de eu cantar num restaurante, por que eu não monto uma equipe para fazer esse mesmo trabalho em eventos? E aí foi que nasceu a Cantando na Chuva, que foi a minha primeira empresa na área de entretenimento. Ela existe até hoje, eu não toco ela mais, ela está terceirizada. Mas a gente tinha um grupo de garçons cantores e que em 2005 foi o grande boom da empresa. A gente fazia muitos eventos, muitos shows. Dessa empresa, dessa companhia saíram Marjorie este ano trabalhou comigo lá, começou a cantar comigo, Paula Bressan, Carlos Martim, um monte de gente que foi para outros canais, né? Depois, né? Hoje a gente já está velhinho, né? Eles nem tanto. Mas enfim, teve gente que foi para televisão, tipo a Marjorie, teve gente que foi para a área de teatro musical, tipo Carlos, a Mamá, que virou cantora mesmo, toca na noite, faz maior sucesso, enfim, por aí vai. Teve gente, a Patrícia Dinelli, que foi para Nova York estudar música, balé, casou, está com filhos, os filhos estão
arrasando com, com música também. Coisa, não tem muita história, sabe? Muito legal. Ele foi uma fábrica de talentos, né? De captar esses talentos e trabalhar e potencializar esses talentos, né? Foi, Lud, mas foi uma fábrica também de me lapidar como formador de pessoas. Porque naquele tempo, ao trabalhar aqueles artistas, porque assim, ser garçom cantor num evento não é uma missão muito fácil. Porque imagina você cantando uma área de um musical da Broadway, super difícil de cantar, super difícil de atuar, tá inteiro, mas do lado do cliente na mesa. Então, como não ser invasivo, como manter o carisma, como ser verdadeiro, como se despojar da sua própria vergonha, ou da sua timidez, ou do seu medo de parecer ridículo e tudo mais, porque o palco para o artista, o palco protege, a luz protege, o figurino protege. Uhum. Ali eu só tinha um figurino, um avental de garçom que me Você não protege. pode errar, né? Assim, tipo, porque tem que ser algo tão natural, né? Que não pode. Não tem erro, né? Assim, você tem o improviso, mas não tem erro, né? Isso, porque é impossível não errar, somos humanos, né? Então o erro faz parte, mas o que fazer com o erro? Como É, construir em cima não do erro? pode parecer um erro, pode até ser, mas não pode parecer, né? É, e eu me diverti com essa possibilidade também, né? Então era um trabalho de que eu comecei a ver que as pessoas saíam do método que eu acabei criando para trabalhar os artistas, saíam transformados, né? Tem alguns, muitos deles eu tenho contato até hoje e um carinho eterno, né? Então, assim, a maioria deles. Teve um momento em que eu tinha 30 artistas na companhia. E desses 30, pelo menos uns 10 eu tenho contato muito frequente. E outros não tão frequente, mas com esse carinho, né? A Nath Mancinelli foi ser agora, se formou em nutrição, então ela é uma nutricionista cantora. Gente, você tem discípulos fazendo transições de carreira bem-sucedidas também, né? Misturando, né? Combinando sabonete com macarrão. É uma Mas maravilha. isso é muito legal porque, assim, né, muita gente acha que transição de carreira é basicamente romper com as coisas anteriores, né? Eu defendo que não é isso. Absolutamente. Eu defendo que não é isso, porque se aproveita muita coisa. Por exemplo, publicitário, né? Gente de comunicação que quer fazer transição de carreira para, sei lá, ou impacto social, ou vai ser empreendedor dentro de outro nicho, cara, é sensacional que esse cara tenha uma vivência na área de comunicação, porque puta, ele vai colocar toda essa força e energia a favor do negócio dele, que foi o que você falou. Você sabia qual era uma dor do mercado corporativo e inventou alguns produtos que pudessem resolver isso, né? Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. E, sei lá, eu acho que tem uma coisa que, assim, a cada mudança, assim, a gente não permanece o mesmo ao longo da vida, né? Muda o presidente, a nação muda. Muda a economia, a nação muda. Muda o vírus, a nação muda, né? Então, assim, a cada estímulo externo ou interno, a gente muda. E a cada mudança, não tem jeito. Tem duas coisas que são dicotômicas. Primeiro, não dá para você levar tudo que você tem para o outro lugar. E não dá para você levar nada. Então, o que eu costumo dizer, né, principalmente para os meus clientes que estão em transição de carreira, a gente precisa achar um jeito de jogar a água da banheira fora, mas o nenê fica. Muito bom. Não dá para jogar água e o nenê fora. A gente joga a água da banheira, o nenê fica e a gente trabalha o nenê, Uma né? aguinha limpa, cheirosinha, Ou, né? ou sem água, né? Ou, né? Vamos colocar roupinha, vamos ver o que a gente faz com esse nenê, mas não dá para jogar a água e o nenê fora. A reinvenção, o reinventar-se, né? Nesses tempos atualmente, fala-se muito em reinventar-se o tempo todo. Isso já era uma necessidade, mesmo diante de tempos não tão caóticos como o que a gente viveu. Mas
qualquer tempo é tempo de crise, qualquer tempo existe uma crise going on, né, acontecendo. Então, é, é necessário que a gente Seja saiba perto ou longe se da gente, né? reinventar. A questão Perdão? é essa. Seja perto ou longe da gente, né? A crise está acontecendo o tempo inteiro. Às vezes só a gente não está vendo porque ela está acontecendo, né, em outro lugar. Exato, exato. E sempre que tem esses momentos, a gente precisa se reinventar. Mas se reinventar não necessariamente é talvez seja tirar a casca, né? As pessoas gostam de certas metáforas, né? Então vamos tirar uma casca, vamos tirar a pele, mas não é tipo morrer e nascer de novo. Calma, Sim. não é tão tanto assim. E aí, pegando esse gancho, né? Eu lembro que essa época você estava com a empresa aqui e você meio olhou para uma direção ali de transformação social, foi isso? Ah, sim. Então, eu estava muito bem como empreendedor na área de entretenimento, né? Eu era um empresário na área de showbiz e estava super legal, estava tudo indo muito bem e eu tive um episódio bastante importante na minha vida que foi a perda da minha irmã, né? Ela adoeceu. Quando ela adoeceu, eu estava fora do Brasil dando aula para crianças californianas. Eu estava dando estava participando de summer camps, né? Programas de verão lá na Califórnia. Estava dando aula de filmagem, filmmaking, teatro, enfim, a gente fazia um summer camp artístico com as crianças lá nos programas pós-escola. Eu estava lá e minha irmã ficou doente, muito doente, e eu voltei para o Brasil. E essa irmã com quem eu comecei a trabalhar, essa irmã que me ensinou a dirigir, essa irmã com quem eu aprendi a falar inglês, essa irmã que me estimulou para ser um profissional sempre muito comprometido com excelência, com imagem, com disciplina, né, com integridade e tal. E ela ficou doente e ela acabou falecendo 2 anos depois e tudo mais. E nesse tempo eu dei uma estremecida. Eu parei de cantar, eu não queria mais estar no palco. Eu tinha um chamado muito forte para trabalhar pessoas. Eu comecei a estudar mais a minha espiritualidade. Aqui no Brasil, espiritualidade é confundida com religião e não tem nada a ver uma coisa com outra. É uma pena. Mas eu comecei a mergulhar mais dentro de mim mesmo e comecei a estudar mais a minha essência, a minha espiritualidade e tudo mais. E eu fui convidado para participar de um programa de... Fomos convidados 6 malucos, eu fazia parte desse grupo, para ir para os Estados Unidos se capacitar para trazer uma ONG americana para o Brasil de ensino, de fomento de habilidades socioemocionais para crianças em situação de risco, de vulnerabilidade social. Né? Naquele tempo ainda não se falava em desenvolvimento socioemocional no Brasil, não se falava em disciplina positiva. Hoje esses conceitos estão mais difundidos, mas eu topei de imediato e fui lá, me capacitei e trouxe, junto com essas outras 5 pessoas, esse programa para o Brasil. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, porque daí eu comecei a me afastar da Cantando na Chuva, coloquei uma pessoa para coordenar lá as coisas no meu lugar, eu passei a ser um conselheiro e fui tocando esse projeto mais social, né? Mais de construção dentro de comunidades, escolas públicas. A CEO, na época, pirou o cabeção com o Brasil e quis investir para abrir uma unidade no Rio de Janeiro. E adivinha, eu fui escolhido para ir para o Rio para tocar esse projeto lá. Então, formei educadores, fizemos lá toda uma rede junto à Secretaria Municipal do Rio de Janeiro e entramos nas escolas públicas dando aula de resiliência para crianças. Então foi um momento muito especial. Foram 5 anos muito especiais da minha vida, dando aula, preparando educadores, trabalhando comunidades. Foi na época da pacificação
das favelas do Rio, então assim, em muitos momentos a gente tinha que fugir de tiro, tinha conflito entre bandido e polícia, tinha reuniões com bandidos, reuniões com polícia, e a gente estava lá naquele meio, né, aquele fogo cruzado, mas assim, foi uma das coisas mais incríveis que eu já vivi na minha vida e foi muito interessante ver potencial humano florescendo no meio do esgoto a céu aberto, literalmente, sabe? Era uma realidade muito dura. O convite para o tráfico de drogas era muito mais atraente. O convite para prostituição, para comportamento de risco, para evasão escolar, para tudo isso era muito mais atraente, mas mesmo assim as crianças se comportavam como verdadeiros heróis. Eles sempre foram meus maiores professores nesse tempo, porque eles mostravam que apesar da realidade dura, tinha escolha. Isso não tem preço. É uma lição que eu levo para o resto da minha vida. E nessa, você falou da CEO dessa ONG, eu acho que é legal você contar que era uma pessoa que não era muito, não passava muito batido, né? Assim. Ah, contar assim, tipo, assim, like a virgin. Olha, já deu uma amostrinha, gente, do que vai ser Standing Outside the Fire, tá? Ah, não, Mas vai e ser aí? muito melhor, imagina. Então, a CEO dessa ONG era a Madonna. Inclusive, quando ela veio para o Brasil, a gente se conheceu lá em Los Angeles, né? Em outras empreitadas que não por conta da ONG, mas nesse meio tempo em que ela queria, porque queria investir para que o Rio de Janeiro recebesse esse programa educacional que nasceu como Spirituality for Kids, espiritualidade para crianças, mas aqui no Brasil a gente fundou como Success for Kids, Uhum. porque havia uma confusão nos países latinos entre espiritualidade e religiosidade. Então a gente transformou o programa para abordar realmente desenvolvimento socioemocional. E quando ela veio para o Brasil para ver os resultados do programa piloto, que eu pilotava um programa lá no Rio 2 vezes por semana, morando ainda em São Paulo, e ela veio para cá e tal, e ninguém entendeu nada, porque foi um episódio engraçado. Ela veio para o Brasil sem estar em turnê, sem ter show nem nada, e ficou hospedada lá no Caesar, lá no Rio de Janeiro, e a gente trouxe as crianças lá para o hotel para fazer a aula no restaurante do hotel. Foi uma aventura. E não podia dizer para as crianças que a Madonna estava lá, porque a gente não queria que vazasse para a mídia. E assim, a frente do hotel toda forrada de jornalista. E aí, de repente, aparecem 3 vans lotadas de crianças que entram com seguranças lá enfim, foi um espetáculo. Foi muito divertido. E aí ela viu o resultado com as crianças, dançou com as crianças, assistiu minha aula, me deu feedbacks na hora. Aliás, assim, uma das coisas que eu aprendi com ela nesse tempo é empatia, porque ela tem uma capacidade, ela tem um magnetismo absurdo. Eu não sou fã, né? Nunca fui fã da arte da Madonna, da música da Madonna, não é? Eu prefiro jazz, eu prefiro blues, country, eu sou eclético, mas sou de outra praia. Até ouço, né? Tipo, alguns hits que é inevitável você ouvir, gostar e tal. Mas ali eu conheci um lado dela humano muito interessante, que ela tem uma sensibilidade muito grande para aquilo que ela provoca nas pessoas. Então, na minha primeira reunião de trabalho com ela, eu sendo o professor que ela ia observar em aula, ela fez questão de dessensibilizar isso, sabe? Ela fez questão de, de se comportar comigo, tipo, vem cá, mano, somos só eu e você, sabe? Tipo, relaxa, bisteca, fica tranquilo e vai no teu flow, porque nós, no final das contas, somos só seres humanos.
Então, tamo junto. E aí ela faz isso com todas as pessoas com quem ela trabalha. Ela humaniza a relação, ela se coloca como ser humano, né? Então, ela apareceu na sala, tipo, com uma calça de agasalho, uma blusa regata, mostrando as veias, os músculos dela, aquela magreza muscular dela, tal, cabelo molhado, sabe? Tipo, tô cagando pra vida, pra coisa. E foi muito interessante, foi muito interessante. Então, era a Madonna. E assim, né? Cara, de tudo que você falou, todas as experiências foram muito intensas, né? Assim, tipo, e com expectativas altas, né? Você sempre lidou com gente muito qualificada, né? Assim, em todas, mesmo que você estivesse começando, né? Sempre tinha uma régua alta, né? Assim, pelo que eu entendi aqui do nosso papo. Eu fiquei encantada com essa história e eu acredito, né, que ela também tenha sido mais um pilar de construção para a tua transição de carreira mais recente, né? Foi sim, porque por uma série de razões, né, o projeto ele era um projeto muito caro, tanto do ponto de vista financeiro, porque, por exemplo, um professor para dar aula lá, ele levava um ano para ficar pronto. Mesmo um professor formado em pedagogia, educação, etc., o conteúdo era muito denso e muito transformador. Então, ele precisava passar por todos aqueles conceitos aplicados na própria vida. Então, ele tinha que transformar ele mesmo. E ele demorava um ano para fazer esse trabalho assistido de desenvolvimento humano com ele, para daí sim ele começar a trabalhar com as crianças, para ele entrar na sala de aula. Então, era um processo muito moroso e custoso do ponto de vista financeiro e humano. Uhum. E muito cheio de riscos, porque não importa se você está na Rocinha, no Vidigal, no Alemão, nos Prazeres, em Heliópolis, ou nas favelas das gangues de Los Angeles, e eu trabalhei em todas essas que eu estou falando, a exposição à violência e ao risco, ela é constante, tanto para quem está lá dentro e mora lá dentro, como para quem entra para fazer qualquer trabalho. Então, a ONG chegou à conclusão de que era melhor, nesse momento de tecnologia, transformar num programa online. E aí, então, eles decidiram fechar a operação presencial para transformar o programa num programa online. Claro que foi uma decisão muito difícil e muito difícil para nós também, porque eu estava envolvido com isso até a cabeça. Mas a realidade é essa, não tem como mudar, então a gente aceita e faz do limão uma limonada, ou você para ficar chorando as pitangas. E no meu caso, voltei com meus paninhos de bunda para São Paulo, voltei para casa, voltei para Cantando na Chuva, mas tava difícil, porque o desenvolvimento humano é um bicho que, quando te pica, você não consegue mais se livrar disso. É uma coisa muito intensa e muito forte. Então, eu fui começar a dar palestras em empresas sobre o meu projeto, sobre o projeto, a minha experiência na ONG, falando de resiliência, falando de desenvolvimento socioemocional para executivos. E, para minha surpresa, foi uma outra lição. Ser humano é ser humano, dentro de grandes corporações, no mercado de luxo, no mercado do lixo, na favela, no Leblon, no Morumbi, ou sei lá, em qualquer lugar, ou na Zona Leste, ou qualquer lugar. Tipo, ser humano é ser humano, e a gente, de formas diferentes, acaba recebendo os estímulos e desafios do mesmo jeito. E a gente tem os mesmos componentes emocionais, socioemocionais, não difere. Então, eu notei que para os executivos fazia muito sentido também os mesmos conceitos que a gente usava com os líderes comunitários, com as crianças nas favelas. E começou a vender que nem pão de queijo quente. Logo os executivos começaram a me procurar buscando aconselhamento de como usar esses conceitos na vida conjugal,
com a sua relação de líder-liderado, na sua negociação nas suas negociações com seus clientes. Ou E seja, assim algo por mais diante. individual mesmo, né? E aí foi que eu me peguei, eu tenho um profundo senso de ética, eu me peguei numa sinuca de bico, porque eu falei, meu Deus, eu não sou psicólogo, que autoridade eu tenho, que respaldo legal eu tenho para receber essas pessoas no meu escritório para dar aconselhamento, né? Eu tinha duas alternativas ali. Ou eu fazia um curso de búzios e falava que eu abria a tenda do Pai Alê e virava um guru, ou eu ia para o lance da espiritualidade, ou eu ia para da religiosidade, ou eu ia para uma linha mais profissional. Então foi aí que eu brincadeiras à parte, eu decidi e decido sempre pela coisa profissional, e fui conhecer o que era coaching. E foi aí que eu procurei. Naquele tempo, coaching era uma coisa ainda menos falada do que é hoje, mas já banalizada, menos do que é hoje também. E aí foi por isso que eu fiz uma pesquisa muito importante e muito profunda para procurar uma boa escola para fazer um curso de formação. Mas eu estava mais preocupado em ter o diploma de coaching para poder receber esses executivos. E, para minha surpresa, coaching foi um desaguador de possibilidades. Então, coaching possibilitou para mim, foi um encontro importante, porque me possibilitou trazer todas as competências do executivo, todas as competências do educador, todas as competências do artista, muitas dessas competências para fazer o que eu faço hoje. Então, basicamente, nesse momento que a gente está se falando, eu já faço isso só coaching há mais de 8 anos. Eu fiz o curso de formação em 2012, se eu não me engano. Então há quase 10 já. Meu Deus, o mundo Tá passando já rápido. passa. Mas isso é uma coisa legal, né? Que assim, até para você entrou lá, putz, eu vou pegar o diploma e acabou, coaching, eu acho que é isso aqui. Então até você teve que romper esse preconceito com a palavra, que é uma palavra que com uma certa razão, né? Porque a gente tem aí uma capilarização gigante do coaching, sofre um preconceito gigantesco, né? Assim, essa palavra. E aí eu queria te fazer uma pergunta, que é assim, né? Eu ouço uma piada, que é uma piada dos meios digitais, né? Que é assim, quem não deu certo em nenhuma carreira vai ser coaching, né? E você é a prova viva do inverso disso, né? Quem deu certo em muitas coisas pode virar um excelente coaching. O que você acha dessa frase? Eu complemento, né? Eu complemento com uma piada. Tipo, hoje em dia, nós temos na população na população desempregada dois grandes grupos. Metade é coach, metade é motorista de Uber, né? Então é uma outra piada que se faz bastante. Porque os meios digitais são, assim, eu colocaria mais um, né, que é o empreendedor digital, né, é o cara que vai te ensinar a fazer marketing digital, porque a barreira de no fim das contas é tudo sobre a baixa barreira de entrada, né? No coaching até tem uma certa barreira de entrada aí para quem faz o trabalho sério, né? Mas marketing digital, você ser motorista de Uber, você trabalhar com determinados empreendimentos digitais, a barreira de entrada é pequena, e tá tudo bem, né? Agora, Eu sempre vejo um lado positivo das coisas, sem ser poliana, porque, por exemplo, graças às pessoas poderem ser motoristas de Uber, num país que tem uma oscilação de economia e de prosperidade que parece uma montanha-russa, cara, eu vi muitas pessoas defendendo a subsistência da sua família. Então, assim, maravilhoso, vai fundo. sim. Graças à falta na minha opinião, assim, tem muito nessa coisa de coaching,
tem muito da falta de autocrítica de muita gente que se intitula com o nome da moda e vai e se lança. Sim. Tem muita gente que consegue ajudar muita gente, mesmo superficialmente. Mas tem muita gente que está fazendo um monte de besteira, um monte de cagada, né? Então, assim, o que eu percebo? Que isso não é só do coaching, mas, como você disse, tem os empreendedores digitais, tem o pessoal... Hoje em dia, até a neurociência. Porra, a neurociência é uma ciência relativamente jovem, né? Então, assim, a psicologia deu muitas contribuições de conhecimento para a forma do ser humano funcionar. A neurociência está trazendo luz para esses luz científica e muito orgânica, biológica, sobre esse funcionamento. Neurociência hoje é minha área de estudo, minha grande área de estudo. Então, é incrível como a neurociência está podendo contribuir com o desvendar de coisas que a gente sabe, de coisas que a gente não sabe, não sabia, para o comportamento humano. Mas o que acontece? As pessoas vulgarizam, elas usam o superficial, papagaiam os ensinamentos e deturpam, vulgarizam mesmo, né? Então, hoje a neurociência para muita gente é neurobullshit. E é Sim. uma tristeza isso, porque, putz, é uma cadeira maravilhosa, que pode dar grandes contribuições. O que eu percebo, assim, é que existe um grupo de pessoas muito sérias e que utilizam todos os seus conteúdos, os seus conhecimentos, a sua sabedoria interna para estudar comportamento humano e buscar estudos acadêmicos, cursos, formações. É um estudo contínuo, é uma formação contínua. Coaching não tem diferença de qualquer outra profissão. O advogado que acabou de se formar e que acabou de tirar sua OAB não é um cara pronto como aquele cara que está 20 anos exercendo a profissão. Então, assim, tem um ciclo de maturidade para tudo isso, né? Então, algumas escolas também, pelo nome coaching não ser regulamentado, elas aproveitam de outras escolas, de outros conhecimentos e de outras técnicas para rotular, para colocar o nome coaching naquilo que eles fazem. Então, eu não culpo a população também, porque pela mídia, a gente compra tanta coisa pela mídia, né? Tantas ideias e tanto mindset pela mídia, que essas escolas marqueteiras, elas acabam também convencendo o consumidor que se ele vendendo a ideia de que se ele fizer um cursinho de 5 dias, de 2 semanas, de 8 dias, de um mês, e pagando X mil reais, ele vai ter um salário de 30 mil reais. Ele até pode ter, mas vai demorar. Vai Porque, de demorar um novo, tempo. volta para o começo do nosso papo, né? Que as pessoas querem fórmulas prontas, né? Então, acho que o coaching, algumas escolas, né, venderam muito isso. Ó, você vem aqui, você faz isso, o resultado vai ser esse aqui, e a gente sabe que não acontece, né? Até porque, pegando outro gancho que você falou, quantos Thiagos Lacerda e Ana Paula Zarósios, né, existem, né, no universo de milhares de pessoas. Acho que no coaching é a mesma coisa. É um grupo muito pequeno que faz sucesso, que fica estimulando o outro grupo a alcançar, mas no fim não vai alcançar, né? Assim, a gente... Sabe o pior? Muitos coaches que fazem sucesso, que são esses gurus da atualidade, que são do vai lá, você consegue, você é foda. Tipo, vai, grita! Isso não é coaching, tá? Então, assim, população, me escuta. Isso não é coaching. Andar nas brasas, abraçar a árvore, gritar, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. E não me cabe aqui falar o nome dessa coisa, mas é outra coisa. Coaching é um trabalho sério, científico, é desenvolvimento de habilidades humanas.
Ele sim te ajuda a concretizar suas metas, porque o que te separa das suas metas, do lugar onde você quer chegar, é justamente algumas habilidades que você não está tendo nesse momento. Porque se você tivesse essas habilidades, você conquistaria aquilo que você quer. Simples assim. Você é criador da sua vida. Então, coaching é sobre empoderamento? É, mas não por grito. Não pelo estado emocional. Não. Esses treinamentos que tem aí, que muitas empresas compram, são super inebriantes. O povo sai de lá flutuando na sexta-feira. Só que se eles chegarem na empresa segunda-feira flutuando, é porque eles tomaram alguma coisa que o efeito não passou. Aposto que não é por causa do efeito do treinamento, né? Porque realmente, se você não junta isso com experiência, com ações práticas que vão sustentar esse estado que você criou ali no treinamento, não adianta porra nenhuma. Desculpa aí. Não, Alex, a tua história é impressionante, né? Fazendo um recap bem rápido aqui, a gente está falando de TI para artes cênicas, né? Vamos resumir, né? No geral é isso. Depois a gente está falando de transformação social e impacto social. A gente está falando de empreendedorismo, né? Juntando essas duas coisas, e a gente está falando aí de desenvolvimento humano, né? E são coisas que, olhando para mim, fica claro o quanto elas parecem que elas não têm ligação, mas elas são muito transversais. Caminhando para o fim do nosso papo, eu queria, Alex, você fazer eu queria que você desse para quem está assistindo, né? Quem chegou até aqui do vídeo e está esperando você cantar Stand Outside the Fire, né? Só que só vai acontecer se a pessoa deixar o comentário aqui embaixo. Eu queria que você desse 3 dicas, assim, pode ser baseado na sua atuação profissional ou na sua experiência pessoal, você decide. Mas que 3 dicas você dá para quem está fazendo transição de carreira nesse momento? Tá. Vamos lá. Primeiro, a gente procura transição de carreira por várias razões, né? Ou porque a gente acabou de perder o emprego, porque a gente acabou de perder a carreira, porque o negócio que a gente atuava deixou de existir ou está deixando de existir. Isso vai acontecer cada vez mais porque o mundo está se transformando de uma maneira muito rápida. Então isso vai acontecer, isso é realidade. E assim, a primeira coisa é procura voltar para as essências. Primeira coisa, ao invés de se desesperar e ficar tendo uma profecia catastrófica a respeito da sua própria vida e da sua família, volta para a sua essência. Volta para a sua essência. Olha para dentro de você e veja o que você tem de útil para a sociedade. O que você tem de útil? O que você pode fazer de diferente para a sociedade? O que você pode fazer de útil que possa valer algum dinheiro? E se você for um motorista de Uber, por exemplo, e se você falar, transitoriamente, por algum tempo eu vou ter que ser motorista de Uber, eu vou ter que fazer bolo para fora, vou ter que fazer torta, vou ter que fazer marmita para fora. Tá tudo certo. Procura ver qual é o diferencial da tua marmita. Qual é o diferencial da jornada de Uber enquanto você leva um passageiro do ponto A para o ponto B? Que diferença você pode fazer sendo você? Se você for fazer bolo, qual é o diferencial do bolo que você pode fazer? Se for bolo de fubá com goiabada, que, aliás, até me deu água na boca aí. É uma delícia, mas o seu bolo de goiabada com fubá com goiabada, ele pode ter diferença no lacinho que você vai colocar, na embalagem, no pano de prato. Ele pode vir embalado em chita, ele pode vir embalado com um fuxico bonitinho, ele pode ter um toque que é só seu. Então, que diferencial você pode ter, primeiro, tá? E que possa valer algum dinheiro. Então, assim, primeira coisa, vai passar. Essa dificuldade vai passar como muitas já passaram, né?
Um grande milionário, Warren Buffett, dos Estados Unidos, desculpa eu ficar trazendo casos dos Estados Unidos, mas é que eu vivo muito, eu estudo muito lá e cá, né? Então eu trago muitas coisas de estudos de lá para fazer sentido aqui para a nossa realidade. Então eu procuro pegar o melhor dos dois mundos. Mas o Warren Buffett é um velhinho que já viu o mundo derreter, a economia derreter, as economias derreter por várias vezes. Então, ele é um grande investidor da Bolsa. Toda vez que o mercado derrete, ele vai lá e compra. Em 10 anos, ele junta trilhões, bilhões. Essa é a diversão dele. Por quê? Porque ele não se impressiona com o caos. E ele também não se impressiona com as altas, com esse momento de euforia. Tudo vai passar. O momento de muita alta vai passar. E o momento de muita baixa também. Então, coloca isso para que você tenha um platô emocional que sirva para ser criativo. Então, primeira coisa. Segunda coisa, busca dentro de você, volta para suas essências. Qual é o teu sonho de criança? Que contribuição você gostaria de dar para o mundo? Mesmo que isso não valha muito dinheiro nesse momento, mas você pode construir, tá? Porque outra coisa da transição de carreira, inclusive eu estou para lançar um trabalho, eu não sei se vai ser curso, se não vai ser livro, se vai ser, não sei o que vai ser, é um canal, mas que é Acorda, Alice. Transição de carreira não é o mundo das maravilhas. Então, assim, tem muitos mitos que a gente faz em torno de transição de carreira. Se você quer ser coach, você tem todo o meu apoio. Vai procurar uma boa escola, vai procurar uma escola credenciada pelo ICF. Depois, se quiserem me procurar para pedir dicas, fiquem à vontade, me procurem. São dicas. Mas vai procurar uma consistência na tua formação e vai treinar, vai ter 50 horas de atendimento sem cobrar para você se lançar no mercado cobrando. Não venda primeiro antes de aprender a fazer, você se queima, como muita gente se queima nesse oba-oba, né? Então, o que eu posso dizer? Que nenhuma carreira é perfeita. Toda carreira vai ter um monte de atividade pé no saco, que você vai odiar fazer. Não vai ser assim, ai, me encontrei. Tá bom, você se encontrou, mas tem um lado que você se encontrou e tem mais um monte de coisa que é chato pra caramba, tá? Tudo é construção, não acontece do dia para a noite. O fato de você ter vocação, aptidão, talento, não significa que você vai ter sucesso. O sucesso ele é construído em 99,99999% das vezes. Vai estudar, vai ver a vida da Madonna, minha ex-chefe. Ela foi estuprada, ela foi arrombada, a porta dela foi arrombada, ela foi roubada, ela foi trapaceada, ela foi um monte de coisa para quê? Para se tornar a pessoa forte que ela se tornou, que hoje ela faz a gerência da carreira dela e levou ela para ser a vovó do pop hoje. Então, assim, isso nenhum sucesso é construído do dia para a noite. Eu sou gordinho e muitas vezes eu emagreço. E aí, quando eu emagreço, alguém fala assim, puta, que sorte a sua. Sorte o cacete. Vai ver o serviço que eu tive que fazer para emagrecer. Né? Então, assim, as coisas não acontecem do dia para a noite. Ao de jogar só a água fora e não beber, tá bom? Então, tenho certeza que você que está querendo fazer transição de carreira, você tem um monte de coisa legal para trazer, de tudo aquilo que você desenvolveu ao longo da sua vida, tá? Ao longo da tua vida familiar. Qual é a tua história? O que de bom e tudo de ruim que você já viveu te ajudou a formar músculo comportamental, não músculo de proteína, mas músculo de ser humano. Então, leva isso, procura identificar. Transição de carreira é uma jornada de autoconhecimento, tá? Ele é uma jornada de autoconhecimento para você deixar florescer aquilo que a tua nova versão não é um renascimento necessariamente, mas pode ser um upgrade. Você passa a ser a tua versão X.X, sabe? O que mais que eu posso dizer? Eu acho que, assim, essa dica do bebê é maravilhosa, assim. Eu acho que ela é o marco desse vídeo. E tem muita gente, Lud, assim, só para fechar, que tem gente muito perfeccionista.
tá? Não dá para ser irresponsável, não dá para fazer um curso de final de semana e falar, sou coach e vou resolver os seus problemas de vidas passadas. Não, coaching não resolve problemas de vidas passadas, nem de vida no passado. Coaching é um processo daqui para frente, não resolve passado emocional, É de tá? Então, presente e futuro, né? presente e futuro. Então, começa daí. Tá? Então, coach não vai tratar dos teus traumas. Se você precisar de trabalhar seus traumas, procure um psicólogo, um terapeuta, tá? De qualquer forma, se você for ser coach, se você for ser artista, se você for ser cantor, educador, boleiro, motorista de Uber, não espera ficar perfeito. Nunca vai ser perfeito, porque a gente está em constante processo de aprimoramento. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar e tá feito, não tá perfeito? Vende. Alguém vai comprar. Vende, faz essa experiência, E aprende na atua, prática, né? Que é importante também. vende e aprimora. Vende e aprimora. Pega o aprimorado, vende de novo e aprimora. Então, assim, não espera você tá super seguro na tua nova profissão. Não vai acontecer. Eu tenho muitos casos de sucesso de atendimento em coaching, de treinamentos. Eu tenho cases de sucesso em todas as minhas profissões. E não estou falando isso com arrogância, mas com gratidão à vida e à minha força de vontade, porque nada para mim veio de mão beijada. Mas toda vez que eu vou atender um cliente, me vem um frio na barriga, porque eu não sei o que vai vir hoje. Porque é uma história nova, é um desafio Porque é uma novo. história nova. Exato. Então, assim, não espera a perfeição. Vai fazendo, vai vendendo, vai fazendo, vai vendendo, vai vendendo, vai aprimorando, aprimorando, estuda mais. E aí um cliente não te desafia. Aí o bolo não é mais de fubá com goiabada, agora é um bolo nude. E aí, putz, eu vou ter que estudar como fazer. E se você é pintor, e se você vai reformar uma casa, o cliente te pede uma coisa, vai lá, estuda. Vai lá, entrega o teu melhor, porque, de verdade, o que a gente leva para a vida, da vida, não é o que a gente acumula. Eu espero que o meu dinheiro dure mais que eu, porque eu não quero precisar me preocupar com isso. Então, eu espero que eu tenha bastante dinheiro, bastante reserva, e que meu dinheiro dure mais que eu. Mas o que eu quero levar mesmo é a diferença que eu pude fazer no mundo. E isso a gente faz cozinhando, a gente faz limpando a casa, a gente faz se trocando, tomando banho, preparando a roupa que a gente vai preparar para se colocar, falando com o nosso cônjuge, falando com os nossos filhos, falando com os nossos empregados, falando com os nossos chefes, enfim, em tudo dá para aplicar isso. Tá? Baseado nisso que você falou, tem um livro que eu não sei se ele já foi lançado em português, mas é do Simon Sinek, chama The Infinite Game. É exatamente isso que você acabou de colocar. Ele fala que assim, você não quer que escrevam na sua lápide o saldo da tua conta bancária. Você quer que escreva na sua lápide, né, o legado que você deixou para aquelas pessoas que estão ali no teu último dia, né? Então, eu acho que é bem isso que Perfeito. você coloca. Obrigado por você ter trazido isso, porque eu acho que legado tem tudo a ver com carreira e Sim, com as transições que a gente vai fazer. perfeito. É isso. Perfeito. Tá bom, pode estar agradecendo, eu falo demais, sorry. Nós Eu sou falamos, professor. né? E esse papo, eu vou desligar o play aqui, esse papo vai continuar, minha gente. Alex, muito obrigada pelo seu tempo, por todas as dicas. Eu quero aproveitar e já fazer um convite. Se você não fez, mas eu vou fazer para as pessoas te seguirem no Instagram, que está embaixo ali da janelinha do Alex. Quero pedir também para você assinar o canal do TIP aqui, porque assim como esse vídeo vai ser lançado, tem vários outros vídeos rolando aqui que vão ser lançados ainda. Então, assina o canal. E se você gostou desse papo aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário também. Comenta aí para o Alex cantar alguma coisa para a gente aqui. Vamos ver se a gente faz uma série de lives aí com ele também. Eu agradeço muito o seu tempo, sua atenção. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Eu tô louco para ver. Lud, obrigado, um beijo, pessoal. Até breve.